Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo a todos a paz e a alegria de Jesus ressuscitado. Pela graça de Deus, estamos no nosso 28º vídeo da formação inicial. Estamos falando sobre o nosso patrimônio espiritual. Hoje, dando continuidade a este bloco, que fala do nosso carisma, da nossa espiritualidade e da nossa missão, quero me consagrar à formação sobre a nossa missão. Convido a todos a aceitarem a exortação que a Igreja nos faz através do Cântico de Moisés, Êxodo 15:1. Cantemos ao Senhor, Ele se cobriu de glória. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Foi para mim a salvação. Aleluia. Rezemos a oração deste dia. Ó Deus, vossa graça nos santificou quando éramos pecadores e nos deu a felicidade quando éramos infelizes. Vinde em socorro das vossas criaturas e sustentai-nos com vossos dons, para que não falte a força da perseverança àqueles a quem destes a graça da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que lindo, né? Pedimos a Deus vir em socorro da nossa fraqueza, vir em socorro para nos sustentar com a graça da perseverança. Sim, porque a nossa vida é um combate. E aquele que nos quer verdadeiramente mal ou maligno tem um projeto de tirar do nosso coração aquele desejo que todos nós temos de nos aderir cada vez mais a Jesus e ao seu projeto. Isso se chama fé. O demônio não descansa no seu projeto de querer tirar do coração dos seguidores de Jesus esse grande dom da fé. E por isso nós precisamos que o Espírito Santo nos dê perseverança no caminho que Deus traçou para cada um de nós. Mas Deus traçou também um caminho para caminharmos em conjunto, caminharmos juntos, como eu falava no vídeo 27, o vídeo passado. Então, nosso primeiro ponto foi agora um toquezinho sobre a nossa oração inicial e passamos logo para o segundo ponto, que é a formação. E vou partir da palavra de Deus deste dia, que é o dia, hoje é 28, né? 28 de abril de 2016. Por que eu ponho essas datas? Porque daqui a muitos anos, lá para frente, nós já todos que estamos aqui talvez já tenhamos morrido, e os que vão nos suceder vão fazer as contas, como eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, como é importante falar isso. Isso recapitula a história. Nós temos que, com a graça de agradecer muito a Deus pela graça de estarmos podendo deixar esses vídeos, né, gravados, em que vocês podem ouvir de viva voz a fundadora da nossa comunidade. Então, vou partir da palavra do dia de hoje,
Hoje é quinta-feira da quinta semana do tempo pascal do ano C. E a primeira leitura é tirada dos Atos dos Apóstolos. É um tempo muito bonito, esse tempo chamado tempo pascal. Porque nós temos um contato quase que direto com os nossos primeiros irmãos na fé. Aqueles que sustentaram a sua experiência do Senhor, dóceis ao Espírito Santo. Aqueles que transmitiram para as gerações futuras a sua experiência com o ressuscitado. E o livro bíblico que a liturgia da Santa Missa coloca à nossa disposição é também um livro maravilhoso, porque a gente pode dizer assim, é o livro da família, é um álbum de família, a família igreja, a família dos cristãos. E hoje nós estamos diante de uma passagem em que os apóstolos e os discípulos estão vivendo uma situação meio conflitante dentro da comunidade. Judeus que haviam se convertido a Jesus tiveram muita dificuldade de deixarem de pensar aos moldes da religião judaica. Foi o tempo que fez com que eles fossem assimilando melhor uma verdade. Enquanto eles ficassem apegados às suas tradições judaicas, eles não seriam totalmente cristãos, seguidores de Jesus. E o que eles pretendiam? Quando os pagãos começaram a ser evangelizados, vocês lembram que Paulo e Barnabé sofreram uma perseguição muito grande por parte dos judeus e chegou no momento que eles disseram, tá, já que vocês não nos aceitam, nós vamos nos dirigir para os pagãos. E é muito interessante isso, porque antes de Paulo e Barnabé se dirigirem aos pagãos, aconteceu um fato com São Pedro. São Pedro, numa visão, recebeu uma ordem que ele fosse na casa de um tal Cornélio, um romano, pagão, né? E lá falasse de Jesus. E o mesmo Cornélio, pagão, havia também recebido uma mensagem do céu em que Pedro, iria acontecer alguma coisa ali com Pedro. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio e começou a falar de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre aquela família inteira e tomou posse de todos. Pedro teve uma experiência maravilhosa nesta hora. Ele ficou convencido de que, para que um pagão se tornasse cristão, não precisaria passar pelo jugo da circuncisão e da submissão à lei de Moisés. Era uma coisa mais do que normal. Depois vem Paulo e Barnabé, que ao se verem rechaçados pelos judeus, começaram a se dedicar aos pagãos e viram a abertura de coração que os pagãos tinham para com esta novidade que era Jesus. Então começou uma confusão dentro da comunidade nossa, primitiva. Os judeus os que vinham do judaísmo, embora batizados no cristianismo, achavam que os gregos, né, os pagãos, tinham que passar pelo rito da circuncisão, tinham que se submeter ao jugo da lei mosaica
para depois receberem o batismo. E aí, tão lindo, a unidade de fé. Pedro, Paulo e Barnabé, no concílio de Jerusalém, primeiro concílio, que tinham tido a experiência da ação do Espírito Santo sobre os pagãos. Combateram aquela ideia errônea dos judeus e disseram, não, os pagãos não precisam se tornar judeus para se tornarem cristãos. E até que aconteceu o que eu vou ler para vocês. Toda a assembleia ouviu Pedro silenciosamente. E em seguida ouviram Barnabé e Paulo contar quantos milagres e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. E depois de terminarem, Tiago tomou a palavra. Irmãos, ouvi-me. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs. Preste atenção agora. Para tirar delas, deste povo pagão, um povo que trouxesse o seu nome. Olha, não tem como nós ouvirmos a palavra escrita de Deus sem que o nosso coração não vibre com determinadas palavras. Sem que nós consigamos entender que é aquilo que Deus está falando para mim e a respeito de tal coisa. Eu quero confessar a vocês que eu passei a manhã toda, quase toda a manhã, tentando preparar uma pregação que não era esta. Eu, na verdade, tinha me programado, e depois de ter rezado, me programado para gravar um vídeo sobre um ponto da Evangelho Nunciandi. Isto na minha oração. Mas quando eu me sentei ao computador, na minha sala, e comecei a preparar a pregação, a coisa ficou empacada. E aí eu me lembrei que na palavra de Deus desse dia, a primeira que tinha tocado meu coração foi exatamente esse versículo 14 do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Deus começou a olhar para as nações pagãs para tirar delas um povo que trouxesse o seu nome. Na tradução da Bíblia de Jerusalém, o que aparece se dignou primeiro escolher dentre os gentios um povo dedicado ao seu nome, dedicado a Jesus. E logo percebi, o Senhor quer que hoje eu dê continuidade ao vídeo de formação sobre o nosso patrimônio espiritual e dentro desse patrimônio falar sobre a nossa missão. Primeiro ponto, então, que Deus quer reforçar para nós que estamos aqui, eu que estou falando para vocês e vocês que estão me ouvindo. A nossa missão nada mais é do que formar um povo dedicado a Jesus. Para uma pessoa se dedicar a alguém, ela precisa se entregar de corpo e alma. Deixar-se conduzir por esta pessoa, confiar nesta pessoa. Então vocês vejam, no vídeo passado, eu bati bastante na tecla do poder que tem um carisma. O carisma cria uma identidade. A pessoa que é portadora de um carisma, e eu espero que todos vocês que estejam me vendo e ouvindo, Deus conceda a graça a cada um de vocês
de vocês serem portadores deste carisma que o Senhor me concedeu. E o carisma forja uma personalidade. O carisma forma um caráter. É como que se ele imprimisse um caráter naquele que é portador do carisma. Forma o caráter. E é interessante que uma pessoa assim, cuja segunda natureza seja este poder carismático que o Senhor lhe deu, uma pessoa que seja assim não precisa ficar falando tanto de carisma e nem ficar explicando tanto o carisma. Qual é o carisma da sua comunidade, o carisma da sua congregação. Na convivência que as pessoas vão tendo com esses ungidos, carismaticamente falando, nesta convivência eclesial e social, as pessoas começam a perceber que ali, naquela pessoa, existe uma tônica, existe uma constante, existe um ponto que é sempre o mesmo, que molda comportamentos, atitudes. Então, o carisma se refere ao ser de cada um. O carisma, vamos dizer assim, ele dá origem a um novo ser de cada um. Guardem essa palavra. O carisma, mais do que ser conhecido pelo que nós falamos a respeito dele, ele é conhecido pelo modo como nos comportamos, por sermos o carisma vivos. Sermos carisma vivo no meio onde a gente vive. Mas é a partir deste ser que nós vamos nos lançar na missão, no fazer. E de acordo com o ser, o fazer tem que o fazer e o ser tem que andar muito engrenados. Por isso, quando nós dizemos que a nossa missão, primeira, é formar um povo dedicado a Jesus Cristo, nós estamos falando, por exemplo, de uma primeira etapa de formação catequética no meio de nós, que começa com o querigma. Então, um querigma que anuncia Jesus em todos os seus capítulos, em todos os seus encontros. Estamos anunciando Jesus. O Jesus a quem nós, em primeiro lugar, somos dedicados. A quem nós queremos servir. Aquele Jesus que um dia se mostrou para cada um vivo, generoso, providencial, santo, misericordioso. É pouco. O muito que falarmos de Jesus é muito pouco. Depois, vejam bem, nós somos chamados a chamar todos. O nosso chamado tem que ir muito longe. E Deus vai atrair aqueles que Ele quer para se chegar a nós, para se chegar à nossa comunidade. E ali chegam para quê? Nós sabemos para quê. E não precisamos ficar falando.
a nossa atitude, o nosso comportamento e a nossa dedicação será sempre levar essas pessoas, favorecer, facilitar para as pessoas, através da nossa pregação, através do nosso roteiro, do nosso itinerário querigmático, levar as pessoas a fazerem, por sua vez, a se abrirem a Jesus e favorecerem para si mesmas uma experiência de Deus. Uma segunda palavra, tirada também de Atos dos Apóstolos, me tocou de uma forma muito especial e tem a ver com este Atos 15. E se trata de 3 capítulos para frente, Atos 18, no versículo 9. Paulo está em Corinto. E ali, os judeus, para variar, tratam Paulo, como todos os evangelizadores, né, de uma forma muito bruta. Caluniam, blasfemam, acusam, rejeitam, perseguem. E Paulo, numa noite, vou ler para vocês, versículo 9. Certa noite, numa visão, o Senhor disse a Paulo: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. E assim Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Vocês não imaginam como são os caminhos de Deus. Eu tenho essa Bíblia de Jerusalém, que desde o começo da minha caminhada espiritual, renovada, eu trago essa Bíblia com muito carinho, porque ela favorece para mim o perscrutar a palavra de Deus. Eu gosto de cavocar a palavra de Deus. E foi porque eu cavoquei no Atos 15 que eu cheguei em Atos 18. E eu tenho uma coisa preciosa para dizer para vocês. Eu achei aqui, nesta página, onde está esse trecho que eu li para vocês, uma anotação que eu fiz no dia 30 de maio de 1988. Portanto, há 28 anos atrás. Sabem o que eu escrevi? Exatamente no versículo 10. Deus falando para Paulo e para mim, nesta situação. Eu estou contigo, ninguém porá a mão sobre ti para te fazer mal, pois tem um povo numeroso nesta cidade. Minha primeira anotação foi em 1988, 30 de maio de 88. Eu já estava aqui em Belo Horizonte há 1 ano e 5 meses. E olhem o que eu escrevi. Primeira gravação na Rádio América, para ser lançada ao ar em 1º de junho, às 17h30 de 1988. Vocês acreditam que, além disso, que é um dado histórico para nós, eu me lembrei que, bem antes de eu vir transferida para Belo Horizonte, isso eu já contei aqui outras vezes, eu visitava
os colégios nossos para animar as irmãs que davam a catequese na escola. E também aproveitava para fazer uma manhã de retiro com os alunos, quando as irmãs pediam, uma manhã de encontro para os professores, para os pais. Enfim, eu passava um tempo ali, um final de semana, com esse programa. Muito bem. Numa dessas vezes que eu vim para Belo Horizonte, foi num congresso de irmãs nossas, da nossa congregação marcelina. E era exatamente para dar um momento forte de animação nas irmãs, para que elas entendessem a renovação catequética que estava sendo implantada na congregação toda aqui no Brasil. E tudo que é novo espanta, gente. Tudo que é novo recebe não só a adesão de muita gente, mas de algumas pessoas você pode contar com a resistência. E eu estava sofrendo a resistência de algumas pessoas, sofrendo com isso. E eu não sofro com mansidão, eu sofro explodindo, né? Vocês me conhecem. Eu sofro atirando também. Mas, numa noite desse congresso, eu acordei, ou não conseguia dormir, não me lembro bem, e veio à minha cabeça esta citação, Atos 18, 9. Eu me levantei, peguei a Bíblia e li o que eu acabei de ler para vocês. Uma noite, o Senhor disse a Paulo em visão, só que para mim não foi em visão, foi por escrito. Não temas, continua a falar e não te cales, eu estou contigo, e ninguém porá a mão sobre ti para te fazer mal, pois tem um povo numeroso nesta cidade. O que me chamou a atenção naquele momento foi assim: olha, o que você está falando, o que você está orientando, não tenha medo, continua a falar, não se cale. Eu estou com você e garanto que ninguém vai te fazer mal. Então não precisa também ficar atirando para todo lado, porque eu estou no comando. Foi mais ou menos isso. A outra parte, eu tenho um povo numeroso nessa cidade, não me tocou tanto quanto lá. Me toca hoje. Me tocou, sim, anos depois, quando eu vim a ser transferida para Belo Horizonte. E de novo esta palavra me chegou às mãos, não sei de que jeito. Olha, você não deu muita bola porque eu te falei lá um tempinho atrás, mas lembre-se que eu tenho um povo numeroso nesta cidade. Vocês que conhecem a nossa história, vocês que conhecem um pouco da minha trajetória de vida, eu tenho certeza que vocês se emocionam com tudo isso. Não é possível que não. Imaginem eu, que não só ouvi, não só toquei com a mão, e não só estou vendo com os meus olhos o cumprimento dessa maravilhosa promessa de Deus. Não é nem promessa, mas uma constatação. Olha, eu tenho um povo numeroso nessa cidade. E eu completava, então, quando estava preparando este vídeo, completei com a lembrança, igualmente, de uma palavra do Senhor, de Jesus, no Evangelho de São João, que estamos vendo também nesta semana. A semana que Jesus fala
de si como o pastor. E exatamente a passagem que eu me lembrei, de João 10:14, diz assim: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Agora, tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a essas devo conduzir, e elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Alguns pontos referentes à nossa missão. Para nós encarnarmos bem a missão que nos cabe por Deus, nós temos que ver muito além das poucas pessoas que nós temos diante de nós, no nosso auditório, na nossa sala, no nosso salão paroquial, sei lá onde. As poucas pessoas que estão ali, para nós, representam uma multidão. E eu digo isso porque sempre me vem à cabeça a experiência de Abraão. Deus havia dito para Abraão: Abraão, eu te escolhi para que você seja o pai de uma multidão. Você será pai de uma grande descendência. Uma descendência tão numerosa, mais numerosa do que as estrelas do céu, do que a poeira, o grãozinho de areia da praia. E Abraão teve um filho. Mas atrás desse filho, nós estamos aqui hoje. Percebem como o sonho de Deus ultrapassa, vai muito além da realidade que nós temos diante dos nossos olhos. Hoje, por exemplo, se nós formos de cada missão nossa, e olha que nós temos missão espalhadas nesse Brasil, que já penaram muito para sustentar a obra de Deus. E não acabaram, graças a Deus. Graças a Deus e graças às pessoas que se agarraram a Deus, que se deixaram conduzir pelo Espírito Santo e sempre tiveram modos de não deixar a vela apagar. Graças a Deus. E graças à perseverança, ao entusiasmo, à fidelidade de tantos coordenadores, de tantos pregadores que já passaram por nós e estão passando por nós. Então, quando Jesus fala, quando Paulo escuta, eu tenho um povo numeroso nesta cidade, ainda que se me apresente uma pessoa só para fazer o itinerário querigmático, por trás dessa pessoa, Deus continua dizendo: eu tenho um povo numeroso nesta cidade. E é preciso que você vá atrás. Esta pessoa única talvez seja o nosso Isaac, que depois foi multiplicando. É assim as coisas de Deus. Então, ver além das poucas pessoas, uma multidão. Isso dá força para o missionário. Isso dá força para que nós levemos com alegria, com garra, com envolvimento, com dedicação a missão que nos cabe. Mas voltando então àquela palavra de Jesus, eu tenho ainda outras ovelhas que não são deste
rebanho. Mas eu quero que seja. Então, qual é a nossa missão? O que essa palavra de Jesus provoca no nosso coração? Puxa, este redil que Jesus está falando é a igreja. Aliás, o catecismo diz que uma das figuras da igreja é o redil, né? É o curral. A nossa missão, trazer as nossas ovelhas, as ovelhas de Jesus, para o redil, igreja. Trazê-las para inseri-las na igreja. A porta de entrada é o anúncio de Jesus. É o nosso caminho querigmático que eu peço encarecidamente. Seja pregado por pessoas entusiasmadas pelo que fazem por Deus. Sejam pessoas cheias do Espírito Santo, que falem da sua experiência de Deus, que não falem sobre Deus, mas que digam Deus, Jesus Cristo para as pessoas. Não é qualquer pessoa qualificada para o querigma. Tem que ser muito entusiasmado, essa pessoa tem que ser muito entusiasmada, tem que ser muito orante. Qualquer catequista tem que ser assim, muito orante. Fazer a sua pregação sempre fundamentada na palavra de Deus, com a qual ele tem uma intimidade profunda, um caráter forjado na palavra do Senhor. Mas não é só trazer as pessoas para dentro de um curral da igreja. Essas ovelhas, essas pessoas, precisam ser ensinadas, educadas, a se deixarem conduzir pelo pastor Jesus, a se deixarem conduzir pela sua palavra. Elas precisam ser ensinadas a como escutar a voz do pastor. E aqui entra a catequese. Tudo tem uma lógica muito grande, gente, muito grande. Então, primeiro eu levo essas pessoas a uma experiência de Jesus, claro, contando sempre com a graça de Deus, que se não for pela graça, nós não somos nada, não podemos nada. E depois que essas pessoas tiveram esse impacto com Jesus, elas mesmas, por obra do Espírito Santo, vão querer aprofundar a sua fé. Já começaram a ter uma noção da escuta de Deus, porque o querigma todo é baseado na palavra de Deus e da igreja. Elas vão querer crescer na fé. Elas vão querer conhecer mais para amar mais. E o modo de amar mais é trazer pessoas, é sair para fora do redil, para trazer outras. E é com isso que a igreja vai crescendo, que a comunidade vai se ampliando. E para por aí a nossa missão? Não. Não basta trazermos as pessoas para a igreja. Não basta que nós nos dediquemos a que elas aprendam a escutar Jesus. É preciso que elas sejam integradas no rebanho, integradas na igreja do único pastor, que é Jesus. E essa integração se faz pelo serviço. O poder que tem, gente, o serviço. Se não fosse assim, Jesus não diria que a expressão máxima do serviço,
máxima do amor é o serviço. É o serviço. E que serviço mais precioso nós temos que fazer para demonstrar a Deus o nosso amor por Ele, senão levando as pessoas para Ele. Esse é o nosso serviço essencial. Essencial. Tudo que nós promovemos na nossa comunidade, eventos, doação premiada, seminários, aprofundamentos, cursos, tudo em função de levar as pessoas a se enamorarem de Deus, a se entregarem a Deus, a se renderem a Deus. Essa é a nossa missão. Então, chegou a hora de eu explorar um pouquinho, mais do que já tenho feito até agora, mas explorar o enunciado da nossa missão. Eu até, conversando com a Beatriz, eu dei uma enxugadinha um pouco no enunciado da nossa missão e ele ficou assim. Qual é a nossa missão? Anunciar Jesus Cristo e despertar no coração e na mente das pessoas o amor apaixonado pela Igreja. Anunciar Jesus e deixar cada um se virando? Não. Trazer para o redil de Jesus e que cada uma se vire ali dentro? Não. Acompanhar, anunciar Jesus Cristo e ir mais fundo. Colaborar para que no coração dessas pessoas haja uma descoberta da maravilha que é o Cristo total, a Igreja, que tem como cabeça Jesus Cristo e como membros nós. Um corpo completo. Um corpo santo. Um corpo unificado pelo Espírito. Um corpo que é para estar no mundo inteiro. Ninguém ama o que não conhece. Então, a nossa dedicação para convencer mente e coração das pessoas sobre isso. Esta é a nossa missão. E esta missão nossa está fundamentada numa palavra força para nós, tirada da carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 5, que diz: por ele, por Jesus, recebemos a graça da vocação para o apostolado. Se isto é verdade para todos os cristãos batizados, portanto, é muito mais verdade para nós que estamos debaixo deste patrimônio espiritual, desta trilogia maravilhosa, carisma, espiritualidade e missão. Isso é mais verdade do que nunca. Nós temos a graça do chamado especial para o apostolado, isto é, para o envio. E para colaborarmos para que tantas pessoas, também elas, se transformem em apóstolos. Pela força do Espírito Santo. Recebemos a graça da vocação para o apostolado. E como eu disse já para vocês, quando Deus tem um propósito, por trás desse propósito existe um para quê e um porquê. E o para quê está aqui. Para que Deus nos deu a graça da vocação para o apostolado, para a missão. Para trazermos a obediência da fé e para a glória do seu nome,
todas as nações, isto é, todas as pessoas, inclusive os pagãos. Não há felicidade maior do que uma pessoa se sentir objeto da atenção e da confiança de Deus. Deus tem confiança em mim. Deus tem confiança em você. Aí você olha para você e diz assim, mas esse Deus é meio louco. E é mesmo. É um desequilibrado, coitado. E é mesmo. É a loucura do amor. Depois do que ele fez com o filho dele, não vai fazer comigo, por mim? Claro que vai. Que sou filha também. Então, com o coração muito agradecido a Deus, nós vamos encerrar antes de 60 minutos. Então, vocês têm um tempinho antes de saírem, né? Cada um para o seu canto, para fazer o que precisa fazer. Mas não saiam logo. Hoje que tem um pouco mais e sempre que sobrar um pouquinho de tempo, depois de assistirem o vídeo, comecem já a partilhar as primeiras impressões que vocês tiveram ao assistirem o que vocês acabaram de assistir. Então, nosso terceiro ponto é o compromisso desta semana. Gostaria muito que vocês partilhassem entre si e os que sentirem vontade de partilharem comigo também, através de e-mail, de WhatsApp, de preferência e-mail, gente. Quem não tem, vai no WhatsApp também, tudo bem. De um telefonema, de alguma maneira, partilhassem comigo as suas impressões, em que Deus te tocou, qual também a parte da história da sua vida que tem a ver com essa história toda da comunidade. E um segundo pontinho é que eu gostaria que vocês indicassem os nossos vídeos de formação, os nossos podcasts do nosso programa de Cima dos Telhados, os artigos que estão postando as reflexões do Santini, os ensinamentos, as catequeses do nosso diácono Antônio. A nossa página está muito rica da internet, né? A nossa página, o nosso site. Então indique toda essa nossa riqueza para seus amigos, para seus parentes. Alguns talvez saiam do seu grupo, como saíram do meu grupo, algumas pessoas. Talvez por ser assunto que não interessam a eles, eles acham que não é interessante, não sabem o que estão perdendo. Mas nós não podemos deixar de lançar a rede, não podemos deixar de ir para águas mais profundas, não podemos limitar a nossa missão. Escute de novo o que Deus falou para Paulo. Não tenhas medo, continua a falar e não te cales. Não porque você é teimoso, não porque você é pinola, você é um chato de galocha, mas porque eu, Jesus, estou contigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.